Olá, bem-vindos ao canal do Centro Down. Hoje eu quero conversar sobre a tendência humana de nos apegarmos à nossa visão, um ponto de vista particular. Normalmente nós tendemos a tomar uma posição dentro dos espectros da nossa vida, né, para um lado ou para o outro. Normalmente vai ter uma condição dualista, onde temos uma visão e outra visão, e a pessoa escolhe um ponto onde ela vai começar a defender com unhas e dentes, porque ela vinculou o seu ego, a sua identidade a um lado e rejeita o outro. O mais clássico é a visão materialista contra a visão espiritualista. E lógico que se fosse uma visão espiritualista no seu aspecto verdadeiro, ela não pode ser polarizada. Ela tem que considerar o todo, porque a espiritualidade e a materialidade fazem parte do nosso ser como um todo. Somos seres espirituais, com mente, com alma, ou como quiser chamar. O fato é que nós temos uma contraparte que é imaterial, que não é mensurável, mas, por outro lado, nós temos o nosso corpo de carne e osso e precisamos entender como o nosso corpo opera dentro da materialidade para a gente lidar de uma forma apropriada para termos boa saúde e bem-estar. Precisamos considerar os aspectos finitos e materiais do nosso corpo. O problema é quando nós nos apegamos a essa visão sem considerar os aspectos que estão influenciando como matéria e espírito, ou aquilo que é palpável e o que é intangível, como tudo isso se interrelaciona. Porque o que a gente chama de matéria, na verdade, mesmo a ciência afirma que matéria não existe enquanto algo realmente consistente por si só. Matéria é energia condensada. Quando ela está condensada dentro de uma faixa específica, nós chamamos de matéria. No Sutra do Coração, que é um importante sutra budista, é dito que a forma é essencialmente vazio e o vazio é essencialmente matéria, forma. O que é vazio? É aquilo que a gente não consegue perceber através dos nossos sentidos. E no caso do Sutra, está falando do vazio de uma identidade fixa e independente, porque tudo se interrelaciona e é formado a partir de inúmeras interações. Então, no momento que a gente reduz algo a uma forma, a uma existência isolada, nós estamos indo contra a verdade, porque todos os fenômenos são fenômenos formados a partir de interações. Então, isso quer dizer que é vazio. A matéria é vazia de uma existência inerente. Ela existe em concordância com vários outros fatores. Então, basicamente, né, aquilo que a gente consegue enxergar é apenas um espectro muito curto dentro daquilo que a gente chama, né, de luz visível. Mas a luz visível faz parte da faixa da radiação. O que está abaixo dessa frequência que a gente consegue ver seria a luz infravermelho. A gente não consegue ver a luz infravermelho, mas a gente consegue sentir o calor dela. E acima nessa faixa, quando passou, não conseguimos mais enxergar, estamos entrando então nos raios ultravioleta, que também não conseguimos ver, mas recebemos o impacto, não é? Nós sabemos como ele impacta a nossa saúde das células da nossa pele, o excesso de radiação. Da mesma forma, aquilo que a gente ouve. As ondas sonoras são muito baixas, são uma frequência muito estreita, e abaixo disso nós temos as ondas infrassônicas, e acima disso o ultrassom, também influencia o nosso corpo, mas nós não conseguimos ouvir. Então o que a gente chama de matéria, de forma, é também uma faixa muito estreita. Abaixo disso a gente tem os campos quânticos, a força quântica atuando. E acima daquilo que a gente chama de matéria, nós temos a matéria escura. Então, se não existisse nem esse campo da matéria escura, quanto do campo quântico, simplesmente a nossa realidade ia colapsar. Não tem como. O Sol não ia existir planeta, não tem como. Tudo que é formado enquanto matéria visível, na verdade é formado de aspectos quânticos e também tudo isso roda dentro da força gravitacional da matéria escura. Então a questão é que sempre aquilo que a gente
convenciona como uma realidade física, palpável, tangível, é uma faixa muito estreita dentro daquilo que é invisível. E é muito interessante como, além do budismo, no taoísmo também, no Tao Te Ching, do Lao Tzu, ele fala no capítulo 11, ele dá um exemplo de uma roda. 30 raios convergem ao centro dessa roda e nesse vazio do centro da roda está a utilidade da carroça. Fazemos um jarro com um pedaço de argila e o vazio do interior do jarro é que o torna útil. Construímos portas e janelas para uma habitação, mas são os espaços vazios que fazem ela habitável. Assim, enquanto nos concentramos no ser, é no não ser onde está a utilidade. Quando pensamos na nossa respiração, a gente pensa no aspecto material da forma, os nossos pulmões, a musculatura que está responsável pela respiração, mas internamente o que a gente está recebendo, o ar que é impalpável, ele é vazio, mas ao mesmo tempo ele é cheio de oxigênio. Quando ele é eliminado, fica preenchido de gás carbônico. Então, se os nossos pulmões estivessem cheios, preenchidos, não teria como o ar entrar. Então é importante esse vazio interno. Da mesma forma, as nossas veias, nossas artérias, né, os vasos sanguíneos, eles têm dentro do calibre deles é vazio para que ocorra a passagem do sangue. Se a gente preencher isso, o tecido não vai ser nutrido com sangue e vai morrer. Da mesma forma, nossa digestão, aquilo que a gente ingere como alimento, precisa ter um espaço no estômago para ser recebido, depois espaço no intestino para ser decomposto, depois eliminado, e da mesma forma também a nossa bexiga, os nossos rins, receber os líquidos, fazer a filtragem, eliminar. Sempre dependemos de um espaço vazio para receber e para que o processo aconteça. Então, isso é muito importante para mostrar a nossa tendência a se apegar ao aspecto visível, palpável, e muitas vezes a gente busca a resolução de problemas pensando no aspecto físico, no aspecto palpável, quando muitas vezes o problema não vai estar tanto no conteúdo em si, mas sim no espaço. Será que ele está vazio o suficiente, tem elasticidade, complacência suficiente para poder receber, fazer o processo de esvaziar, receber, transformar, eliminar, porque no fim das contas tudo são sistemas abertos, né? Que precisa receber, mesmo que seja informação, receber, transmitir, então precisa de um espaço de mobilidade interna. E saindo do corpo, pensando na nossa mente, nos aspectos psicológicos, e lógico que a mente não é dissociada do nosso corpo físico, temos que pensar como um todo, mas pensando especificamente nos nossos pensamentos, nas nossas emoções, nossas ideias, nosso aspecto criativo, a gente precisa esvaziar, de certa forma, mesmo que simbolicamente, a nossa mente dos pensamentos, de conceitos, para poder transitar ideias, formar novas ideias, planejar, para que tenhamos pensamentos funcionais, é preciso que a nossa mente esteja, de certa forma, esvaziada de pensamentos antigos, é preciso que aquilo que é antigo saia para que o novo surja. Então, é fundamental que a gente consiga criar esse espaço interno, esse espaço mental. Mas o problema é que a gente não lida bem com esse espaço. Nós, quando detectamos um espaço, nós queremos preencher. Quando estamos sozinhos, muitas vezes a gente está saturado, né, de interações, aí você fica um tempo sozinho e já começa a sentir falta de pessoas. Quando você percebe fisiologicamente no seu corpo algum espaço vazio, como fez a digestão, aí já ficou vazio, já quer preencher com mais alimento. E de todas as formas que um vazio surja na nossa experiência interna, nós buscamos aquilo que é um preenchimento dentro da condição em si. E essa atitude que é um grande problema, porque quando pensamos em esvaziar nossa mente, nos esvaziarmos internamente, não significa remover, tirar o conteúdo que está lá, como nos pensamentos. Eu tento esvaziar minha mente, mas sempre tem pensamentos. Então,
a primeira coisa é a gente entender como o nosso cérebro opera, que ele vai estar sempre ativo, que ele vai estar em comunicação constante com o nosso corpo, recebendo informações, transmitindo informações para o nosso corpo. Isso é fundamental para nos manter vivos, por isso a questão não é eliminarmos os pensamentos, mas sabermos lidar com o pensamento de uma forma diferente do habitual. Porque quando nossa mente está agitada, significa que os pensamentos estão acontecendo e a nossa intenção interna está acoplada, nós estamos identificados com o pensamento ou lutando com os pensamentos, gerando, fazendo alguma coisa em relação a esses pensamentos que vão nos levando para lá e para cá, e isso vai gerando um desgaste interno, consumindo a nossa energia. Então, esvaziar-se internamente não significa remover os pensamentos, você sabe utilizá-lo de uma maneira funcional, sabendo soltar, mesmo que eles estejam acontecendo, você não está sendo dominado pelos pensamentos. É a mesma coisa que, como um ser iluminado, ele não precisa estar necessariamente numa montanha isolada. Ele pode estar inserido no mundo com um fluxo caótico, mas ele não é levado por esse fluxo porque ele tem uma segurança interna para permanecer onde ele está sem se envolver, sem se contaminar com esse caos. Então é preciso que nós resguardemos o nosso espaço. Durante o nosso dia, dedicarmos um momento para nossa introspecção, soltar os pensamentos, não ficar envolvido com outras coisas, mas deixar um tempo de simplesmente permanecer na sua própria companhia, um estado de presença, sem fazer nada demais, simplesmente dar o tempo para você, um tempo para você assimilar a sua experiência, se conectar internamente. As nossas práticas como meditação, como o Tai Chi Chuan, nos ensinam a desacelerar e a reconhecermos a nossa necessidade interna, o tempo necessário, o nosso ritmo interno saudável, e nós então aprendemos a permanecer sem querer preencher esse espaço. E da mesma forma que nós valorizamos e respeitamos o nosso próprio espaço, respeitamos também o espaço dos outros. Então as pessoas têm um ritmo que o ritmo da sociedade de forma geral não é saudável. A tecnologia roubou muito desse nosso espaço, o espaço para a gente permanecer em contato com a nossa realidade fundamental. Então, o celular, computador, tudo isso nos transporta para um meio digital, onde a velocidade é totalmente caótica em relação às necessidades do nosso organismo biológico. Então, as pessoas esperam sempre uma resposta imediata, né? As pessoas não têm mais aquele tempo para poder processar, para você responder no seu tempo, te manda uma mensagem, já espera uma resposta pronta. Mas, na verdade, para a gente respeitar o nosso espaço, a gente tem que saber dizer não. Saber fazer as coisas no nosso próprio tempo e não deixar que os outros, ou que a sociedade, ou que o ritmo imposto pela tecnologia nos afete. A gente tem que ser, de certa forma, turrão para valorizarmos e respeitarmos a nossa própria integridade, né? Então, não podemos aceitar essas imposições externas. Isso é respeitar e valorizar o nosso próprio espaço, o nosso próprio campo. E a grande questão, então, é a gente conseguir permanecer dentro desse eixo, que chamamos de caminho do meio. O problema é que a gente tende sempre aos extremos. Por exemplo, nós sabemos que os alimentos em si, eles não são bons ou ruins, mas a dosagem excessiva é que compromete a nossa saúde. Indo para o Yang ou indo para o Yin, né, como os espectros que conversamos sobre as faixas daquilo que é perceptível, sempre temos uma polaridade e outra polaridade, o excesso ou a falta. Então, quando nós vamos para um excesso, ou quando vamos para a falta, temos problema. Então, uma pessoa que tende ao excesso, e aí existe uma recomendação médica, um diagnóstico, opa, você está com excesso disso aqui. Aí, qual que é o movimento da pessoa? Ela faz uma força e aí ela vai para o outro extremo. Então, para a gente é mais fácil ir para o outro extremo do que permanecer aqui. E, na verdade, seria tão mais saudável se você pode consumir esse alimento, mas dentro dessa faixa, só que a pessoa não consegue ser moderada, ela tem que sempre ou nada ou tudo, né? Então, essa transição de um polo para o outro que é o grande problema.
seja na alimentação, seja nas nossas conexões, as nossas interações, né? Tem pessoas com quem a gente começa a conviver e causa muitos problemas, mas um pouquinho de exposição, ok, excesso, problemático. Então, saber delimitar, saber deixar uma fronteira diante daquilo que você sabe que o excesso de exposição pode te prejudicar. E essa questão da gente ter uma resposta extrema tem um porquê instintivo, porque o nosso cérebro, de certa forma, ele foi programado dessa maneira. Considerando esse aspecto que conversamos desde o começo, sobre forma e vazio, sobre matéria e insubstancialidade, o nosso cérebro associa a segurança àquilo que é palpável, àquilo que é concreto. Quando te falta alguma coisa para você segurar, um chão para você pisar, o seu cérebro fica desesperado porque ele entende que você não está diante de uma situação de perigo, de ameaça. Você precisa de algo concreto, alguma coisa conhecida para poder se apoiar, se apegar. Por isso, nosso mecanismo protetor é de gerar alguma coisa, de buscar alguma coisa concreta, tangível, ou de gerar em nós mesmos para compensar essa falta de substancialidade externa. A gente gera tensão no nosso corpo, porque é como se o nosso cérebro estivesse se apropriando de alguma coisa palpável. Então você se contrai, você gera tensão e seu corpo forma como uma barreira, uma parede protetora. Então essa é rigidez defensiva, que é uma resposta que impede que aquilo que é uma ameaça chegue, penetre o nosso campo de força. Essa é uma resposta inespecífica, porque quando você se bloqueia, você se fecha e tensiona, você impede que as coisas ameaçadoras cheguem até você, mas você também impede que as coisas positivas cheguem até você. Então, é uma resposta bruta, porque isso acarreta um prejuízo. Nós precisamos nos conectar com o exterior. A gente depende totalmente do exterior. O ar que a gente respira, hidratarmos o nosso corpo, precisamos de água externa, nutrição externa, conexões, vínculos externos. Então, quando você se fecha, você se priva das conexões que são essenciais para a sua subsistência. Então, é um mecanismo de emergência, esse fechamento, esse bloqueio, essa geração de matéria palpável dentro do seu corpo, que te isola, e é uma resposta que, no momento do perigo, pode te proteger dessa ameaça, mas a médio e longo prazo isso vai te debilitar de maneira geral. Então, essa modalidade de viver a partir do seu centro tem a ver com você saber avaliar, saber sentir, sempre estar aberto para a experiência, para poder avaliar aquilo que é apropriado ou não, e aí você vai fazer escolhas sábias. Fazer escolhas em relação àquilo que é apropriado ou inapropriado, e sabendo também dosar o quanto de exposição é saudável ou não. Então, o caminho do meio é sempre a melhor resposta e nunca nos fecharmos demais para as situações, mas sabemos nos abrir e interagir da maneira apropriada. Então, assim a gente consegue transitar entre o yin e o yang, e o mundo da forma e da não forma, e as inúmeras polaridades que se apresentam na nossa vida.